Oi, aí, olá, gente, começando aqui mais um vídeo do canal pra vocês. E aquela coisa, né, se é a primeira vez que você tá passando aqui, já deixa um like, se inscreve, comenta bastante que isso me ajuda demais. Vocês estão vendo, né, que eu tô postando, assim, vídeo direto, eu tô frenético, então, assim, dá aquele like pra incentivar, comenta muito. E vamos fazer um negócio, comenta aqui, a Fera da Penha, que eu vou te dar um bonito coração, fechou, irmão? E pra não perder o costume, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de tudo, assim. É basicamente um conteúdo extra, então se você gosta de mais detalhes, mais coisas, eu tô sempre falando do canal lá, eu só uso meu Instagram basicamente pra isso. Me segue lá. E é isso, aviso, entrega, recado dado, vamos pro caso. Então, o caso que eu escolhi pra falar hoje, eu já quero falar há muito tempo. Eu acho que desde que eu criei o Mentes, eu quero trazer esse caso pro canal. É o meu caso favorito. É claro que eu não gosto do que aconteceu, né? Foi horrível. Mas é um caso assim que eu não canso, que, sabe, eu acho muito interessante. Mas ele também é um caso muito famoso, então tem muito conteúdo dele no YouTube. Mas eu acho que eu consegui trazer uma pesquisa bem legal. Eu fui atrás, assim, de muitos detalhes que eu nunca tinha ouvido falar, então assim, eu acho que eu fiz uma pesquisa bem completa pra vocês. E esse caso gente, é vixe atrás de vixe, é atrás de você tá doido. Então, Antônio Couto Araújo morava no bairro Piedade, no subúrbio do Rio de Janeiro, juntamente com a sua esposa Nilza e suas duas filhas, Solange e Tânia, de 4 anos de idade. Então, no dia 30 de junho de 1960, a Nilza arruma a Taninha pra ir pra escola, mas nesse dia específico a Taninha não quer ir pra escola, ela reluta muito, ela chora, ela diz que não quer ir. E, sabe, não era uma coisa muito comum de acontecer, mas, enfim, a mãe dela acaba insistindo, diz que ela tem que ir pra escola e leva ela. Ela levou a Taninha pra escola Joemar, que ficava no bairro Piedade. Na verdade, não era nenhuma escola, era mais uma casa, sabe? Antigamente tinha muito isso. Casa e tinha uma pouca quantidade de aluno e aí davam aula. Eu não sei se existe ainda isso, mas antigamente era bem comum. Então, às 2h10 da tarde, uma vizinha da escola recebe uma ligação de uma mulher que diz que se chama Nilza. E na escola não tinha telefone nessa época, então a vizinha às vezes cedia o telefone dela para qualquer pai que quisesse entrar em contato, para saber do filho. Então essa mulher que se diz que se chama Nilza, ela diz que é a mãe da Taninha. E aí ela diz que não vai poder buscar a filha dela na escola porque ela tem médico. E aí ela perguntou pra vizinha se ela sabia quem era a Tania e foi fácil identificar porque a Tania ainda usava chupeta, sabe? Então, assim, todo mundo sabia que era ela. E aí ela disse pra avisar na escola que uma vizinha dela ia buscar a menina mais cedo. E o nome dessa vizinha era Odete, que quando a Odete chegasse, era pra diretora liberar a Tania. Então essa vizinha avisa a diretora da escola. E aí passa algum tempo e realmente vai lá uma vizinha buscar a Tania. Diz que se chama Odete. E aí a Tania vê ela e não estranha, então assim, parecia que ela conhecia, ela chamou até ela de tia, eu li em alguns lugares. Então a diretora liberou e ela foi com essa vizinha. Só que aí depois disso passou mais algum tempo e quem chegou na escola foi a Nilza. E ela foi deixar o lanche da Tania e aí a diretora achou super estranho. E ela falou que a Tania não tava lá, que ela tinha ido com a vizinha. E aí a Nilza ficou sem entender nada. Ela, mas que vizinha? Tipo, ela ficou desesperada, porque ela disse pra diretora que ela não tinha feito ligação nenhuma. E a diretora falou, não, você fez uma ligação, você pediu pra liberar. Ela disse que não era ela, e aí ela ficou assim, gente, desesperada. De lá ela já foi na delegacia pra fazer a denúncia. E era tudo muito estranho, porque ela nem tinha uma vizinha chamada Odete, e ela também não tinha ligado pra escola. E assim, eram muitas perguntas sem respostas. Quem era essa mulher, sabe? Mas diferente da sua esposa, o Antônio tinha sérias dúvidas de quem poderia ser essa mulher. A diretora descreveu como ela parecia, e aí na hora que o Francisco ouviu, ele de cara já ficou sabendo quem era. Só que ele não falou essa suspeita pra esposa dele, nesse momento ele não poderia falar. Mas ele desconfiava e tinha plena certeza que essa mulher se chamava Neide. Então agora eu vou voltar um pouco no tempo e contar pra vocês como é que o Francisco conheceu essa tal de Neide, para vocês entenderem melhor. A Neide Maria Maia Lopes nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de março de 1937. Na época do caso, ela tinha 22 anos e trabalhava como comerciária no centro da cidade. Ela morava com os pais em Jacarepaguá. Ela adorava ler livro de suspense e mistério.
ela também era leitora fiel das colunas jornalísticas do escritor Nelson Rodrigues. A Neide sempre pegava o trem na estação Pedro II, que hoje em dia é a atual central do Brasil, e o Francisco também pegava sempre o mesmo trem. Então eles se conhecem, se aproximam, conversam a conversar, e aí, gente, eles iniciaram a relação depois de um tempo, então eles saíam bastante juntos. Só que assim, gente, a Neide não fazia ideia de que o Francisco era casado, ela nem sonhava que ela estava sendo amante. Mas assim, ela ficou completamente, perdidamente apaixonada por ele, mas ele escondia esse segredo dela e escondia da esposa também. Então durante 3 meses eles passaram a sair praticamente todos os dias. Tava tudo muito bem, até que um amigo do Francisco contou pra Neide que ele era casado e tinha 2 filhas. Então assim, gente, a Neide ficou uma fera, ela ficou arrasada, sabe? Ela não suportava a ideia de ela ser amante de alguém, sabe? Se alguém descobrisse. E era os anos 60, gente, é muito mais complicado do que é hoje. É claro que ser amante ainda é uma coisa muito errada, mas naquela época, sabe, uma época mais que você tinha que ser mais reservado. Se as pessoas descobrissem isso, era um verdadeiro escândalo. E ela falou pra ele que era pra ela terminar com a mulher dele pra ficar com ela, porque ela não ia ser amante de ninguém. E foi isso que o Francisco disse que faria. Ele disse que terminaria com a Nilza e ficaria com a Neide, mas ele pediu um tempo pra ela, porque, enfim, ele era casado, tinha 2 filhas, essas coisas não se resolviam assim do dia pra noite. Ela entendeu, deu um tempo pra ele e os dois se acertaram. E essa situação já não sendo assim complicada por si só, ainda aconteceu mais uma coisa nessa época. A Neide acabou descobrindo que estava grávida do Francisco. E aí, gente, ela ficou louca, sabe? Mas apesar disso, ela gostou da ideia de ser mãe, ela queria sim ter o filho. Então ela contou pra ele, ela falou: ó, Francisco, eu tô grávida de você. E a reação dele não foi boa, ele não gostou, ele falou pra ela abortar essa criança, que era pra ela se livrar desse filho, porque ele não podia ter filho com outra mulher. E a Neide falou que se ele não quisesse assumir a criança, ela ia cuidar dele sozinha. Então eles acabaram discutindo muito feio por isso. Rolou até agressão física da parte do Antônio, e aí a Neide ficou arrasada, mas ela não queria se livrar desse filho. Então se passaram 2 meses dessa briga que eles tiveram, a relação deles assim, não tava muito boa. Então, do nada, o Francisco chamou a Neide para um passeio na zona sul do Rio de Janeiro. E aí ele tava completamente diferente, sabe, da última vez. Ele tava mais amoroso, mais carinhoso. O que fez a Neide criar uma certa expectativa dele largar a esposa, porque, enfim, ela estava completamente apaixonada por ele. Então a Neide aceitou sair com ele pra esse lugar que ele não dizia onde era. E aí quando ela chegou lá, não era nada do que ela esperava. Na verdade, ele levou ela pra uma clínica médica. Ela foi dopada e fizeram um aborto forçado nela, sem o consentimento dela. Quando ela acordou, já tinha acontecido tudo, já, sabe, ela já tava sem um bebê e aí que ela ficou com ódio do Francisco, sabe? Era uma relação de amor e ódio. E ela criou dentro dela uma raiva, um espírito de vingança, tanto porque ele não se separava da mulher, ficava enrolando ela, quanto porque agora ele tinha feito essa coisa assim horrível. E essa informação que eu contei pra vocês desse filho, ela é meio que recente comparado às outras informações desse caso, porque, enfim, como eu falei pra vocês, na época essas coisas eram muito complicadas, muito difíceis. Então essa informação ela surgiu bem depois que esse caso já estava encerrado e eu tô contando agora pra vocês. Então, com esse espírito de vingança que a Neide tava, ela bolou um plano diabólico, ela conseguiu o endereço onde o Francisco morava e aí ela foi até a casa deles, simplesmente assim, ele não tava lá, mas a esposa tava, então ela bate na porta e aí quando a Nilza abre, ela não conhece, né? E aí a Neide fala que elas estudaram juntas na escola Duque de Caxias. E a Nilza mesmo assim, sem reconhecer, disse que não reconheceu ela. E aí a Neide disse que também se chamava Nilza. E aí convidou ela pra entrar, elas conversaram bastante. E aí a Neide, que tava se passando por Nilza, disse pra Nilza que, na verdade, o motivo dessa visita dela não era só porque elas eram colegas de escola, mas sim porque ela tava apaixonada pelo irmão da Nilza. E é claro que isso era uma mentira, assim também como ela ter estudado na mesma escola que a Nilza era outra mentira também. Ela só queria se aproximar da família. Então ela pede ajuda pra Nilza pra conquistar o irmão dela. E aí as visitas dela começam a ser cada vez mais frequentes, sabe? E aí ela começa a se aproximar muito da Nilza, elas viram amigas, ela se aproxima das 2 filhas dele também. Então elas conversavam muito e numa dessas visitas e conversas, a Neide uma vez perguntou pra Nilza qual era a coisa que o Francisco mais amava no mundo.
E aí, de imediato, a Nilza logo respondeu que era a Taninha, a filha mais nova, que ele era completamente apaixonado por ela. Então, assim, gente, era bem preocupante essa pergunta, foi bem perigosa. E aí, um dia, a Neide resolve passear. Ela vai até a casa de uma amiga dela. E aí, ela passa perto de um matadouro e tá cheio de urubu no céu. E aí, ela pergunta pra um cara lá, de onde esses bichos estavam indo, sabe? Que eram muitos. E aí ele falava que eles ficavam lá no matadouro e aí se eles pegassem qualquer corpo, qualquer resto de animal, eles não deixavam assim nem os ossos. Guardem bem essa parte dessa visita pra amiga e dessa história do matadouro, que ela vai ser super importante mais pra frente. Então, nesses vários meses que a Neide estava se passando por amiga da Nilza, ela ainda continuava tendo relações com o Antônio, eles ainda tinham um caso. E aí, um dia, eles estão juntos, a Neide faz uma pergunta assim bem estranha, pergunta se o Antônio ama a Nilza. E aí, nesse momento, ele fica assim, gente, assustadíssimo, porque ele nunca falou pra Neide o nome da esposa. E ele pergunta como é que ele sabe. É tipo, como é que você sabe o nome da minha esposa? Aí ela acaba contando pra ele que ela não só sabe o nome da esposa, como também o das filhas, e que ela tá indo na casa dele. E aí ela diz pra ele que ela já tá cansada de esperar, ela tá cansada de ser amante. Então ela ameaça o Antônio, ela diz que se ele não se separar da esposa bem rápido, ela vai, assim, tirar a vida da família inteira. O Antônio não levou muito a sério essa ameaça da Neide, porque ela sempre ameaçava ele, sempre falava que ia fazer as coisas e nunca fazia, então pra ele assim foi de boa, ele deixou pra lá. Então no mês de abril, a Neide comprou um revólver calibre 22, mas ela descobriu que esse revólver não tinha uma potência tão forte, então ela voltou na loja e comprou um revólver calibre 32. Então agora a gente volta para aquela parte da história em que a vizinha foi buscar a Taninha na escola e na verdade não era vizinha nenhuma, era a Neide, então ela pega a Taninha e some dali. A partir desse momento, a Neide e a Taninha ficaram juntas por 6 horas e percorreram cerca de 12 quilômetros até uma casa da amiga da Neide que ficava no bairro da Penha. Então ela e a menina chegam lá às 5 da tarde e aí ficam na casa dessa amiga dela e a Neide fica várias horas conversando com a amiga assim, em assuntos aleatórios. Até que a Neide toma uma atitude assim muito esquisita. Ela pede uma tesoura emprestada para sua amiga. A amiga arruma a tesoura, sei lá, pensou que ela ia cortar um papel. E aí ela pega e corta uma mecha do cabelo da Taninha, enrola no papel e guarda dentro da bolsa. Do nada, assim, a amiga dela achou muito estranho isso, mas aí a Neide deu uma desculpa esfarrapada qualquer e vida que segue. Então, às 8 horas da noite, a Neide sai com a Taninha da casa dessa amiga e vai até uma mercearia e compra uma garrafa de álcool. Aí a Taninha ficou muito curiosa pra saber o que era aquilo e ela perguntou pra Neide o que era que ela tinha comprado. E aí a Neide disse que era álcool, aí ela respondeu que era porque a Taninha ficaria doente e ela ia dar um remedinho pra ela ficar boa, uma coisa assim. Então às 8h30 da noite, a Neide leva a Taninha até os fundos do matadouro da Penha, que ela já tinha passado perto algumas vezes. Então agora essa parte, assim, é a mais difícil de contar, mas ela pega o revólver e dispara um tiro contra a Taninha. Depois ela joga álcool no corpo inteiro, aquela garrafa de álcool que ela comprou, e ateia fogo no corpo da menina. Depois que ela faz isso, ela foge de lá e alguns funcionários desse matadouro acabam ouvindo esse barulho de tiro. E aí eles vão verificar e aí eles acabam encontrando o corpo da menina em chamas. Eles ligam pra polícia, mas quando a polícia chega lá, a garota já está sem vida. Alguns funcionários viram a Neide deixando o local do crime, então eles descreveram as características físicas dela pros policiais. E quando o Francisco ficou sabendo disso, ele teve, assim, mais certeza ainda que era a Neide. E aí não teve jeito, gente. Ele teve que expor essa história deles, desse caso deles, sabe? Pra todo mundo, pra eles irem até a casa da Neide, irem atrás dela. Então, assim, ele tinha que colocar em risco o casamento dele. Então, às 10h30 da mesma noite, a Neide é surpreendida pelos policiais. Eles revistam a bolsa dela e encontram a arma do crime. Então ela foi levada à delegacia, mas lá na delegacia ela negou qualquer tipo de envolvimento ou participação nesse crime. Ela disse que ela era inocente. Então, levada até o local do crime, ela se recusou a olhar o corpo da menina e ela disse que se eles voltassem para a delegacia ela contaria tudo. Então foram 12 horas de interrogatório, mas nesse tempo todo a Neide continuava negando envolvimento no crime. Então foi aí que essa história ganhou uma proporção assim gigantesca, gente, sabe? No Rio de Janeiro, no Brasil todo, só se falava disso no jornal, na TV, então todo mundo sabia já quem era a Neide, todo mundo estava assim muito revoltado. Então um radialista chamado Saulo
conseguir autorização para fazer uma entrevista com a Neide. E ele perguntou o motivo do crime a ela e ela ficou muito irritada. Eu acho que ela não aguentava mais ouvir isso e ela sempre negando e ela se irritou na hora dessa entrevista. E aí ela falou pra ele, por que você tá me perguntando isso? Você quer saber mesmo? Eu só não tirei a vida da família toda porque não deu tempo. Então, isso aí foi a confissão, gente. Aí depois dessa fala dela nessa rádio, ela resolveu contar o crime, confessar tudo. E ela deu assim, gente, uma riqueza de detalhes absurda. Então, muitas das coisas que eu falei pra vocês aqui, ela que contou, ela deu detalhe de tudo. E foi aí que a imprensa, depois que descobriu essa história dela de amor e ódio com o Antônio, que batizou ela de Fera da Penha, assim como ela é mais conhecida. Ela é conhecida também por outros nomes, mas esse foi o que ficou mais famoso. A Neide foi detida no 23º quarto distrito do bairro do Encantado, mas logo ela precisou ser transferida ao prédio da Polícia Central por conta do risco de invasão na delegacia por parte da população revoltada. Durante a transferência, cerca de 300 pessoas depredaram uma viatura da polícia usada para despistar a verdadeira viatura que conduzia a Neide naquele momento. Os policiais planejavam fazer uma reconstituição do crime. Geralmente eles sempre fazem isso para ver como tudo aconteceu. Só que aí eles tiveram que cancelar de imediato, porque a população ficou sabendo disso. E aí centenas de moradores da Penha se reuniram e estavam combinando de linchar a Neide lá, se ela aparecesse nessa reconstituição. Então foi tudo cancelado. E após alguns dias detida, a Neide foi transferida para a penitenciária de Lemos Brito, em Bangu. Então o julgamento da Neide ocorreu entre 4 e 5 de outubro de 1963 e o júri votou pela condenação da Neide de 7-0. Então ela foi sentenciada a 33 anos de prisão, 30 anos por ter tirado a vida da garota e mais 3 anos pelo sequestro em regime fechado. E na cadeia a Neide era bem tranquila, ela não arrumava confusão, ela era muito na dela. E aí ela andava com a boneca pra cima e pra baixo, assim, cuidando da boneca como se fosse filha dela. No dia 9 de outubro de 1975, a Neide foi liberada por apresentar um bom comportamento. Depois que saiu da prisão, a Neide voltou a morar com seus pais até o falecimento deles. E os vizinhos dela atualmente dizem que ela é uma mulher muito quieta, muito na dela. Ela quase não sai de casa pra nada. Hoje em dia ela mora no bairro Cascadura, no Rio de Janeiro, e está com seus 80 anos de idade. Já os pais da Taninha ficaram juntos mesmo depois dessa história de traição. A Luísa perdoou o marido e eles tiveram mais 2 filhos. E eles moram menos de 2 km de distância da Neide. O corpo da Taninha foi enterrado em Inhaúma e o túmulo dela se tornou ponto de visitação de várias pessoas que acreditam que ela virou uma santa e que faz vários milagres. O Matadouro da Penha virou uma praça e ganhou uma placa que relembra a tragédia. Essa história ganhou 2 filmes baseados. O primeiro é de 1965 e se chama Um Crime de Amor. E o outro é de 2013 e se chama O Lobo Atrás da Porta. E esse O Lobo Atrás da Porta tem críticas assim excelentes. Eu nunca assisti ele, mas eu vou assistir depois, eu não sei se é bom, se é ruim. Se você já assistiu, me fala aqui nos comentários, que assim, gente, eu tenho um pânico de assistir filme ruim. Mas é isso, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Provavelmente eu não vou postar vídeo novo antes do Natal, então Feliz Natal pra vocês, um beijo, boas festas, e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!